nunca contei essa história para muita gente. E não é porque eu tenha vergonha do que aconteceu. É porque, até hoje, eu não sei dizer exatamente no que eu atirei naquela noite. Eu nasci em 1948, numa pequena propriedade afastada de uma cidade do interior. Naquela época, não tinha televisão em toda a casa, não tinha telefone, não tinha iluminação nas estradas e muito menos essas coisas que existem hoje. Nossa vida era simples. Meu pai plantava milho, feijão e mandioca. Minha mãe cuidava da casa, das galinhas e dos meus irmãos menores. Eu comecei a trabalhar com meu pai quando ainda era menino. A gente acordava antes do sol, tomava café preto com pão de milho, às vezes com ovo, e saía para o trabalho. Eu me lembro do silêncio daquele lugar. Era um silêncio diferente. De dia, você ouvia passarinho, galinha, cachorro latindo, gente trabalhando. Mas depois que escurecia, era como se o mundo acabasse. A estrada ficava preta. E naquela época, a gente respeitava muito a noite. Meu pai sempre dizia: depois que o sol se esconder, você não inventa de ficar andando por aí. Eu perguntava por quê. Ele respondia: porque tem coisa que só aparece quando ninguém está olhando. Eu achava que era conversa para assustar criança. Hoje, eu sei que ele sabia de alguma coisa. Eu tinha um compadre chamado Joaquim. Era meu amigo desde menino. A gente cresceu praticamente junto. Joaquim morava uns 3 quilômetros da minha casa, do outro lado de uma pequena mata que separava as propriedades. Ele era casado, tinha 3 filhos e trabalhava como lavrador. Era um homem simples, quieto. Não bebia muito, não gostava de confusão e era conhecido por ser trabalhador. Foi padrinho do meu primeiro filho. Por isso, eu chamava ele de compadre. E nós tínhamos um costume. Toda sexta-feira, depois do trabalho, às vezes um ia até a casa do outro. Conversávamos na varanda, tomávamos café, fumávamos um cigarro de palha e falávamos da vida. Nada de extraordinário. Era assim que as pessoas viviam. Um dia, no começo dos anos 1970, Joaquim apareceu na minha casa com uma conversa estranha. Ele estava diferente, mais calado que o normal. Perguntei: aconteceu alguma coisa, compadre? Ele demorou para responder. Depois falou: tem um bicho rondando lá em casa. Eu ri. Achei que fosse cachorro do mato. Perguntei: que bicho? Ele respondeu: não sei. Como não sabe? Porque eu nunca vi direito. Aquilo me deixou curioso. Ele contou que fazia algumas noites que os cachorros começavam a latir por volta da meia-noite. Mas não era latido normal. Os bichos ficavam desesperados. Corriam para debaixo da casa, se escondiam e não saíam por nada. E havia outra coisa. As galinhas estavam desaparecendo. Uma, depois outra. Depois encontraram uma morta perto do galinheiro. O pescoço estava machucado. Joaquim achou que fosse cachorro. Só que havia algo estranho. As marcas no chão. Ele disse que pareciam pegadas de cachorro, mas eram grandes demais. Eu perguntei: grande quanto? Ele levantou a mão e mostrou: desse tamanho. Eu ainda ri. Falei: então deve ser algum cachorro grande. Ele não riu, só disse: eu também pensei isso. 2 semanas depois, a história começou a ficar diferente. Joaquim apareceu na minha casa novamente. Era quase 6 da tarde. Ele estava pálido. Sentou na cadeira da varanda e ficou alguns segundos sem falar. Perguntei: o que aconteceu? Ele respondeu: eu vi. Viu o quê? Ele olhou para os lados. Depois falou baixinho: o bicho. Eu pensei que ele estivesse falando de algum animal. Mas ele continuou: não era cachorro. Segundo ele, naquela noite estava voltando para casa, depois de ajudar um vizinho a consertar uma cerca. Levava uma espingarda velha.
Quando passou pela mata, ouviu alguma coisa andando atrás dele. Primeiro pensou que fosse cachorro. Depois percebeu que o som era pesado. Galhos quebrando. Passos fundos na terra. Ele parou. O barulho parou. Andou. O barulho voltou. Então Joaquim virou rapidamente e disse que viu uma coisa no meio das árvores. Era grande, muito grande. Estava apoiada nas 4 patas. Mas quando ele acendeu a lanterna, a criatura se levantou, em 2 pernas. Joaquim jurava que aquilo tinha quase a altura de um homem adulto. Só que era coberto de pelos. Ele disse que não conseguiu ver o rosto direito, mas viu os olhos. E essa era a parte que ele repetia sempre. Compadre, aquilo olhou para mim como gente. Eu perguntei, você atirou? Ele respondeu, não. Por quê? Porque meu braço não obedecia. Depois daquele dia, eu comecei a prestar atenção. E não demorou para ouvir outros relatos. Uma mulher dizia que os cachorros latiam para alguma coisa na estrada. Um homem jurava ter visto um animal enorme atravessando uma plantação. Outro dizia que alguém estava matando galinhas. Mas ninguém sabia explicar. Naquela época, quando uma coisa estranha acontecia, as pessoas não tinham internet para procurar resposta. Elas conversavam, e cada pessoa tinha uma versão. Foi então que um homem velho da região falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, não é bicho. Perguntamos o que era. Ele respondeu, é homem. Ninguém falou nada. Ele continuou, tem homem que vira bicho. Foi aí que ouvi pela primeira vez aquela história de lobisomem. Eu já conhecia a lenda, claro. Todo mundo conhecia. Mas nunca tinha levado a sério. Para mim, era coisa de criança. Até aquela época. Meses se passaram. E então, aconteceu comigo. Era uma sexta-feira. Eu tinha saído da casa de Joaquim por volta das 11 da noite. Naquele dia, nós tínhamos ficado conversando mais tempo. Eu estava voltando para casa sozinho. A lua estava quase cheia. Eu carregava uma espingarda. Não porque estivesse esperando alguma coisa. Naquela época, era comum um homem andar armado pelo interior. Eu estava passando perto de uma porteira quando ouvi um barulho. Um rosnado. Parei, olhei para trás. Nada. Continuei andando. Ouvi novamente, dessa vez mais perto. Meu coração começou a bater forte. Segurei a espingarda. Foi quando ouvi alguma coisa correndo no mato. Não era corrida de cachorro. Era pesada. Os galhos batiam. A terra fazia barulho. Eu virei. E vi. Até hoje eu consigo lembrar daquela imagem. Era uma coisa escura saindo da vegetação. Primeiro eu pensei que fosse um boi. Mas não era. Aquilo estava de pé. Tinha pernas compridas. Braços compridos. O corpo era coberto de pelos escuros. E a cabeça parecia de cachorro. Só que não era um cachorro. Era grande demais. Eu fiquei paralisado. A criatura ficou olhando para mim. Não avançou. Não fugiu. Só ficou parada. E então fez uma coisa que me deixou mais assustado do que qualquer rosnado. Ela falou. Não uma palavra. Mas fez um som que parecia um homem tentando respirar pela garganta fechada. Um som quase humano. Eu levantei a espingarda e atirei. O estampido ecoou pela mata. A criatura caiu. Eu vi claramente. Caiu de lado. Depois se mexeu. Tentou levantar. E correu. Eu não pensei. Corri para casa. Não olhei para trás. No dia seguinte de manhã, eu contei para minha mulher. Ela ficou assustada. Mas não acreditou. Disse que provavelmente eu tinha atirado em algum cachorro grande. Eu também comecei a pensar nisso. Talvez tivesse sido um cachorro do mato. Talvez um animal ferido. Talvez eu tivesse visto tudo errado. Até que Joaquim apareceu. E foi aí que minha vida mudou. Ele chegou cedo. Estava com o braço esquerdo enfaixado. Perguntei, o que aconteceu com seu braço? Ele respondeu, nada. Eu estranhei. Como nada?
Está machucado. Ele disse: Foi um acidente. Perguntei: Acidente com o quê? Ele respondeu: Uma ferramenta. Eu olhei para ele. Ele evitou meus olhos. Então contei: Ontem eu atirei num bicho. Joaquim ficou imóvel. Perguntou: Onde? Eu expliquei o lugar. Ele ficou ainda mais pálido. Perguntei: Por quê? Ele respondeu: Porque ontem eu estava lá. Eu senti um arrepio. Você estava onde? Ele falou: Perto daquela mata. A que horas? Ele respondeu: Mais ou menos 11 da noite. Eu não disse nada. Ele também não. Depois perguntei: Como você machucou o braço? Ele olhou para o curativo e disse: Eu caí. Só que havia sangue atravessando a faixa. Eu perguntei: Você não quer me contar alguma coisa? Ele respondeu: Não. Foi embora. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando. Eu tinha certeza de que a criatura estava na minha frente. Eu tinha certeza de que atirei. E Joaquim estava com o braço ferido na manhã seguinte. Mas isso não provava nada. Poderia ser coincidência. Eu tentei esquecer. Até 3 dias depois, Joaquim voltou. Dessa vez sem o curativo. Ele entrou na minha casa, fechou a porta e sentou. Ficou alguns minutos em silêncio. Então falou: Compadre, eu menti para você. Eu perguntei: Sobre o quê? Ele levantou o braço. Havia uma ferida. Não era um corte. Era um buraco pequeno e profundo. Parecia uma perfuração. Ele disse: Eu não caí. Eu fiquei olhando. Ele continuou: Eu estava na mata naquela noite. Fazendo o quê? Ele respirou fundo. Eu estava seguindo o bicho. Perguntei por quê. Ele respondeu: Porque eu sabia quem era. Eu senti um frio no corpo inteiro. Quem? Joaquim abaixou a voz. Meu irmão. Eu achei que tinha entendido errado. Perguntei: Seu irmão? Ele confirmou. O irmão dele tinha morrido muitos anos antes. Eu sabia disso. Tinha sido uma doença. Perguntei: Como pode ser seu irmão? Ele respondeu: Eu não disse que era meu irmão vivo. Fiquei em silêncio. Então ele explicou. Segundo Joaquim, na família deles existia uma história antiga. O avô dele acreditava que um homem da família havia sido lobisomem. Quando esse homem morreu, ninguém mais falou sobre aquilo. Mas, segundo Joaquim, havia uma coisa que o avô dizia: se o bicho for ferido, alguém da família vai aparecer ferido também. Eu perguntei: E você foi atingido pelo tiro? Ele não respondeu. Só olhou para mim. Naquele momento, eu pensei em tudo. O tiro, a criatura caída, Joaquim ferido e aquela história. Mas havia uma coisa que ainda não fazia sentido. Perguntei: Se você estava lá, por que não me contou? Ele respondeu: Porque eu não queria que você soubesse. Soube o quê? Ele olhou para mim e disse que o bicho não estava me seguindo. Então o que ele estava fazendo? Joaquim respondeu: Estava me esperando. Eu nunca esqueci essa frase. Depois disso, Joaquim começou a mudar. Ele ficou mais quieto. Parou de sair à noite. Mandou reforçar as portas. Prendeu os cachorros. E certa madrugada aconteceu outra coisa. Eu estava dormindo quando ouvi meu cachorro latindo. Levantei. Peguei a espingarda. Fui até a janela. O cachorro estava olhando para a estrada. E então ouvi um assobio. 3 vezes. Curto. Igual ao assobio que Joaquim costumava dar quando chegava à minha casa. Eu abri a janela. Não vi ninguém. Só a estrada. Mas ouvi passos. Alguém estava andando perto da minha cerca. Eu fiquei olhando. Então, uma sombra passou. Muito alta. Não parecia homem. Não parecia animal. Era alguma coisa andando devagar. Parou na frente da minha casa e ficou olhando para a janela. Eu não atirei. Não sei por quê. Talvez porque alguma coisa dentro de mim tenha entendido que aquilo não era uma ameaça comum. A criatura
Ficou parada por alguns segundos. Depois virou e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, encontrei marcas no chão. Eram pegadas, grandes, mas havia algo diferente. No meio delas, havia uma marca de sangue. Segui as marcas até a estrada. Depois elas simplesmente acabavam, como se o animal tivesse desaparecido. Fui procurar Joaquim. Cheguei à casa dele. A porta estava aberta. A mulher dele estava chorando. Perguntei o que havia acontecido. Ela disse: "Ele saiu ontem à noite." Perguntei para onde. Ela respondeu: "Não sei. Joaquim nunca voltou naquela manhã, nem naquela tarde, nem naquela noite. Só apareceu 3 dias depois. Ninguém soube onde esteve. Quando voltou, estava magro, sujo e com o braço novamente machucado." Perguntei o que aconteceu. Ele me respondeu apenas: "Eu pedi para ele parar." Eu perguntei: "Para quem?" Joaquim olhou para mim e disse: "Para o bicho." Depois nunca mais falou sobre isso. Anos depois, eu me mudei daquela região. Minha vida continuou. Tive filhos, netos. Trabalhei até ficar velho. Joaquim também envelheceu. Mas nunca mais fomos amigos como antes. Havia alguma coisa entre nós. Um segredo que nenhum dos dois queria tocar. Ele morreu muitos anos depois. No velório, eu fui. E fiquei olhando para ele dentro daquele caixão. Uma coisa me chamou a atenção. No braço esquerdo havia uma cicatriz. Exatamente no lugar onde ele tinha aparecido ferido naquela manhã, depois do meu tiro. Perguntei à esposa dele sobre aquilo. Ela disse: "Essa cicatriz ele tinha desde jovem." Eu não falei nada, porque eu sabia que não era verdade. Eu tinha visto aquela ferida quando ela aconteceu. Muito tempo depois, já velho, eu voltei àquela região. A casa onde eu morava já não existia. A mata tinha diminuído, a estrada tinha sido asfaltada. Tudo estava diferente, mas a velha porteira ainda estava lá. Eu parei naquele lugar, fiquei olhando e lembrei daquela noite. Do tiro, da criatura, do sangue, de Joaquim. Então ouvi um barulho atrás de mim, um galho quebrando. Virei, não havia ninguém. Olhei para o chão, havia uma pegada, grande, muito grande. Só que dessa vez não era de 4 patas. Era uma pegada de pé humano, comprida, descalça, com marcas profundas dos dedos na terra. Eu fiquei olhando, e então ouvi um rosnado vindo da mata. Não corri, não gritei, só fiquei parado. Porque naquele momento entendi uma coisa que meu pai havia tentado me ensinar quando eu era criança. A noite não é vazia. A gente só pensa que é. E algumas coisas não precisam ser vistas para saberem que você está ali. Eu fui embora sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Mas até hoje, quando alguém fala que lobisomem não existe, eu não discuto. Eu apenas lembro daquela noite. Porque eu sei o que aconteceu. Eu puxei o gatilho. Vi a criatura cair. E na manhã seguinte, meu compadre apareceu com uma ferida de bala no braço. Ele contou uma história diferente. Mas o que mais me assusta não é isso. O que mais me assusta é que, quando ele morreu, aquela cicatriz ainda estava lá. E segundo a esposa dele, Joaquim nunca tinha levado tiro nenhum. Pelo menos, foi isso que ela me disse. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.